Olá, amigos, graça e paz, seja muito bem-vindo ao nosso canal Prosseguindo em Conhecer o Senhor. Eu sou o pastor Marcelo Zeferino, estou aqui mais uma vez para poder agradecer a você, meu amigo e irmão, que tem nos ajudado com o nosso canal. Te peço, curte, comente, compartilhe esse vídeo. E lembrando você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, coloque em todas e assim, todas as vezes que sair um vídeo novo, você será notificado para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, é um prazer estar aqui mais uma vez. Espero que o Senhor fale profundamente ao seu coração, porque a nossa maior alegria é saber que a palavra do Senhor está sendo compartilhada e que vidas estão sendo transformadas através dessa palavra. Na nossa reflexão de Bíblia de hoje, nós vamos falar sobre o que é ser obreiro. Você sabe o que é ser um bom obreiro? Então, querido, fique conosco até o final, tenho certeza que Deus vai falar profundamente no seu coração. Amém? Não devemos fazer a função eclesiástica, ou exercer ministério, cargo de liderança, ou ser obreiro, sem primeiro ser vocacionado pelo Senhor e depois ser ensinado, formado, tratado e estar apto para tal serviço. Apenas boa vontade, desejo de servir, sentimento de que a obra precisa da sua ajuda, isso aí, querido, isso aí não é o suficiente para o serviço. O ministério ou o serviço cristão não é algo natural. Não se levanta um obreiro por ser filho de pastor, por ter poder aquisitivo alto, por ser simpático, amizade. Querido, isso aí não é assim. Tem que ser aprovado. Mas quem aprova esse obreiro? Então, querido, nós vamos ver que Deus é quem aprova e depois a liderança. E o objetivo é fazer com que esse obreiro se torne apto o suficiente para ser aprovado e então servir no ministério, pois esse aprendizado será contínuo. Amém? Então vamos para algumas características de um bom obreiro. Primeiro, o bom obreiro, ele teme a Deus acima de qualquer coisa. Querido, se você verdadeiramente é um obreiro vocacionado pelo Senhor, você precisa temer ao Senhor acima de qualquer coisa. O bom obreiro, ele entende que o Senhor está acima de tudo, que o Senhor está acima de todas as coisas e que esse temor aqui não é medo de Deus, mas é verdadeiramente o respeito, é verdadeiramente entender que o Senhor é o seu Criador, que o Senhor é aquele que está preparando e o chamando para a sua obra. Então aqui nós vamos ver também a segunda característica de um bom obreiro. Ele precisa ser fiel à sua liderança e fiel às doutrinas bíblicas. Por quê? Porque, querido, um bom obreiro ele precisa ser fiel à palavra de Deus. Ele sendo fiel à palavra de Deus, consequentemente ele vai ser fiel a Deus e fiel à sua liderança, porque quando se está pautado pela palavra de Deus, ele vai estar verdadeiramente sendo um bom obreiro e cumprindo aquilo que a palavra de Deus diz. Então aqui nós vamos ver também a terceira qualidade de um bom obreiro, é que um bom obreiro ele não fica misturado em contenda, em difamação, em palavras vãs. Um bom obreiro, ele está sempre focado, ele está sempre atento para poder verdadeiramente auxiliar aqueles que se encontram ainda um pouco perdidos, ou aqueles ainda que ainda não compreendeu o que é o Evangelho do Senhor, o que é a palavra do Senhor. Então, um bom obreiro, ele não fica envolvido no sentido de fomentar cada vez mais esse tipo de comentários, de palavras entre os irmãos. Na verdade, um bom obreiro, ele sabe chamar aquele irmão, sabe resolver esses problemas, glorificando e exaltando a Deus. Amém? Então, a quarta característica aqui de um bom obreiro, nós vamos ver que esse bom obreiro, ele é honesto e ele é verdadeiro. Querido, um bom obreiro, ele precisa ser não só um obreiro, mas todo aquele que é servo do Senhor, ele precisa ser honesto e verdadeiro.
ele precisa verdadeiramente ser um homem de Deus, um homem que é verdadeiro, um homem que não vive falando mentira, que não vive ali dando mau testemunho, não. Ele precisa ser um homem de confiança, um homem que as pessoas olham para ele e vê que verdadeiramente é uma pessoa que é um referencial, uma pessoa que quando vai falar e vai falar sempre pautado no Senhor, é uma pessoa que é honesta, uma pessoa que é um referencial para outras pessoas, amém? Então aqui nós vamos ver agora 5 características. É que um bom obreiro, ele é ensinável. Pastor, como assim? Querido, muitas pessoas hoje alcançam algum cargo de liderança e acham que não podem ser mais ensinados. E muito pelo contrário, todos nós, principalmente nós que exercemos a liderança, nós sabemos que a todo dia nós estamos aprendendo um pouco mais. Então, nenhum de nós sabemos tudo. Cada dia o Senhor nos ensina um pouco mais. E um bom obreiro ele precisa ter isso em mente, de que o Senhor, dia após dia, está lhe ensinando para que ele possa se tornar cada dia melhor. Amém? Então aqui nós vamos ver a 6ª característica de um bom obreiro, é que um bom obreiro ele não tem ciúme dos seus irmãos. Muitas vezes acontece de o Senhor levantar outros irmãos para cargo de liderança, e isso para ele deve ser um motivo de alegria, de se alegrar com aquele irmão, e não motivo de ciúme. Então, o bom obreiro ele está sempre compreendendo aquilo que o Senhor está fazendo no meio do seu povo, e ele se alegra com o seu irmão, ele se alegra com o chamado do seu irmão, ele se alegra por aquilo que o Senhor está fazendo também na vida do seu irmão. Então, nós vamos para a 7ª característica de um bom obreiro. Um bom obreiro ele precisa saber que ele faz parte de um corpo e que quem vai lhe honrar é o Senhor. E muitas das vezes, não, pastor, o senhor falando isso parece assim, parece um pouco pesado. Não, querido. Todos nós precisamos saber que quem nos honra é o Senhor. E muitas das vezes o Senhor usa a vida do pastor. E às vezes existem pessoas que ficam a todo tempo esperando que o pastor venha ali honrar, né? Esperando que aquilo que ele faz é motivo para que o pastor venha honrá-lo. Mas, querido, nunca esqueça que quem te honra é o Senhor. E o Senhor também pode usar o pastor para estar ali também me honrando, mas a honra, a glória, o poder, a majestade, o louvor, isso pertence ao Senhor. Amém? Isso são direcionados somente ao Senhor. Quando a gente fala aqui que quem lhe honra é o Senhor, é porque o Senhor, ele é o único digno de honra, glória, domínio, poder e adoração. Mas o Senhor, ele é tão bom, tão amoroso, que em determinados momentos ele nos honra muitas das vezes com algo naturais, muitas das vezes com algo espirituais, porque o Senhor, ele é aquele que tem o poder sobre a tua igreja, ele é aquele que tem o poder sobre esse corpo que é o que na verdade é a igreja do Senhor. Então ele é aquele que sabe ser amoroso, sabe honrar os seus filhos da maneira que ele quer. Amém? Então aqui a 8ª característica para um bom obreiro é que um bom obreiro ele é emocionalmente equilibrado. Querido, hoje o que nós vemos de pessoas desequilibradas, um bom obreiro ele precisa ter equilíbrio, ele não pode se melindrar por qualquer coisa, ele não pode ficar ressentido,
e com sinal assim de amargura, não, de cara virada pro irmão, não. Um obreiro, ele é equilibrado emocionalmente. O obreiro, ele sabe perdoar. O obreiro, ele sabe se achegar ao irmão se houver algum tipo de problema. Ele sabe verdadeiramente se achegar e resolver o problema. E, então, um bom obreiro, ele precisa ser emocionalmente equilibrado. Nós vamos falar aqui mais uma característica nona, que um bom obreiro, ele é fiel ao Senhor. Falamos aqui um pouco lá no começo, mas aqui ele também é fiel à sua vocação, aquilo que o Senhor lhe chamou para fazer. Ele deve ser fiel a Deus, à sua liderança, mas ele também deve ser fiel à sua vocação. Ele precisa cumprir aquilo que o Senhor determinou para a sua vida. E agora nós vamos para a 10ª característica desse bom obreiro. O bom obreiro, ele precisa andar preparado. O bom obreiro, ele precisa manusear bem a palavra, ele precisa estar preparado, porque a qualquer momento o Senhor pode lhe usar e eles têm que estar apto para manusear bem a palavra do Senhor. Ele precisa saber tratar, corrigir pessoas de forma, louvado seja Deus, amigável, mansa, né, amorosa. E ele não deve ser autoritário, ele tem que saber respeitar os seus limites. E ele precisa estar preparado para fazer aquilo que o Senhor lhe chamou. Querido, espero que com essas características você possa guardar isso no fundo do seu coração e compreender, querido, que Deus tem um chamado sobre a sua vida. E entender que, como obreiro do Senhor, você precisa permanecer firme, fiel ao Senhor, glorificando e exaltando o seu nome para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que essa reflexão de Bíblia de hoje possa ter tocado o teu coração e o Senhor possa ter transformado a sua vida, lhe trazendo mais conhecimento, lhe trazendo mais sabedoria, para que você possa cumprir o teu chamado, glorificando a Deus, em nome de Jesus. Um grande abraço para todos, graça